Bom dia, nonos anos! Essa é a revisão dos módulos 14 e 15. Iniciando pelo módulo 14, regiões polares, o Ártico. O extremo norte, conhecido como região ártica, não se trata de uma região continental, pois é composta apenas de água salgada, em grande parte congelada quase o ano todo. Sobre o Ártico temos duas correntes de pensamento, em que uma afirma que ele é um oceano, o Oceano Glacial Ártico, enquanto outra vertente afirma que se trata de um mar do tipo fechado, cercado por terras continentais. Seu clima é polar e subpolar, com médias de temperatura abaixo de 0 graus, mas que podem chegar a 10 graus Celsius, que é quando ocorre o derretimento de parte da neve e gelo e possibilita o florescimento da vegetação tundra. Os países que cercam o Ártico apresentam uma população autóctone, ou seja, povos originários do local que migram de acordo com a mudança no clima ou estão em áreas de reservas indígenas. O Ártico pode a qualquer momento ser declarado como posse territorial de seus países limítrofes, e isso pode ocorrer agora que o aumento da temperatura do planeta aumentou, diminuindo sua espessura e dimensão, além de descobertas de que poderia haver petróleo na região. A Rússia é um dos países mais beneficiados com a diminuição do gelo no Ártico, pois ocorreu uma abertura das passagens entre o Ártico e os oceanos Pacífico e Atlântico, permitindo a navegação entre portos marítimos, sem perder a costa de vista, a chamada navegação de cabotagem. O Ártico era considerado a região de menor índice de disputas geopolíticas do mundo, porém seu degelo poderia fornecer novas rotas de navegação e possíveis achados de recursos naturais não renováveis. O conflito irá se arrastar ainda, porque mesmo os países ao redor do Ártico, tendo direito a explorar 200 milhas em direção ao oceano ou ao mar fechado, ainda sobra espaço no centro, o que leva a conflitos para a absorção desse espaço. Com isso, terminamos o módulo 14 e iniciamos o módulo 15, regiões polares, a Antártida. O Polo Sul fica na Antártida, continente cercado por águas dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No início do século XX, ocorreu uma corrida entre vários países que tentaram chegar ao Polo Sul, mas ele só foi alcançado pela primeira vez em dezembro de 1911. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente passou a receber cientistas para estudar a fauna, flora e clima, criando-se estações científicas que se adequaram ao Tratado da Antártida, normas para ocupação e atividades do continente. Suas terras estão quase totalmente dentro da área do Círculo Polar Ártico, tendo o Polo Sul geográfico a exatos 90 graus, diferente do Polo Sul magnético, que muda de posição todos os anos. O relevo traz elevações, na forma de planalto, vários picos de montanhas e a mais profunda fossa subglacial, como esteve há milhões de anos, ligado à América do Sul, à África do Sul e à Austrália, regiões com extensas jazidas, se supõe que a Antártica tenha riquezas minerais escondidas em seu solo, mas, por enquanto, essa exploração é proibida pelo impacto que poderia causar ao meio ambiente. Um exemplo desses impactos e de como seria injusto essa exploração mineral na Antártida é o que ocorreu com a pesca do krill, realizada em larga escala e de forma indiscriminada por países que dispõem de tecnologia marítima, o que deveria ser uma herança para toda a humanidade e aproveitada pelos mais pobres, acaba nas mãos apenas de países ricos, e ainda por cima certamente haverá danos ambientais. As plataformas de gelo são geleiras continentais, formadas de água doce, ganhando massa pelo fluxo de gelo do manto ou pela acumulação por precipitação, e perdem massa pelo desprendimento de icebergs ou pelo derretimento do fundo pela água do mar. E as banquistas são blocos de gelo marinho. A maior parte das bases ficam durante o verão, quando eles têm o dia polar, em que o sol nunca se põe. Porém, algumas bases científicas ficam também durante a noite polar, com baixíssimas temperaturas e o sol nunca aparece acima do horizonte. O turismo tem crescido constantemente desde 1950, mesmo que seja caro e com grau de risco elevado, além de atrapalhar os pesquisadores que precisam socorrer navios turísticos encalhados no gelo.
A corrida científica ao continente levou à perda de navios e à morte de pessoas até que alcançaram o Polo Sul em 1911. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se uniram para criar, na Antártida, um clima de cooperação científica internacional, evoluindo para um sistema voltado para sua preservação ambiental. Atualmente, utilizam o sistema do Tratado da Antártida, com regras para aproveitamento racional de seus recursos naturais, sendo que 7 países disputam o controle de partes do território. Com isso terminamos a nossa revisão. Leiam a apostila e bom estudo!